Gente, por que falar de crenças hoje? Especialmente dessas crenças que impedem a gente de captar pacientes. Porque captar pacientes requer estratégia. E muitos de nós, quando estamos barrados nessas crenças, a gente não consegue se posicionar de forma estratégica. A gente não consegue pensar de forma estratégica. A gente não consegue trazer ações que são estratégicas direcionadas à captação. Tem muito psico que posta. Tem muito psico. Eu olho alguns perfis, especialmente quando vocês entram, gosto de dar uma olhadinha nos perfis também de quem está me acompanhando aqui para entender quais são as carências e as necessidades, né, de cada um. E aí o que acontece? Às vezes o psico monta um perfil, ele coloca alguns posts e ele acha que aquilo ali vai converter em paciente assim. E não vai. Não é nem a quantidade de posts que você coloca, mas é a congruência entre eles, é a mensagem que você transmite, é criar dentro da cabeça das pessoas ou gerar para elas a clareza necessária e o desejo pelo teu trabalho. Isso a gente faz através de gatilhos mentais. Por quê? Porque quando a pessoa entende o bem que isso pode trazer, mas ela não vai entender o bem você dizendo, psicologia faz bem, invista em você. Gente, essas frases batidas e feitas já de longa data, elas não funcionam. Se elas funcionassem, ninguém tinha problema de agenda. Ninguém tinha problema de não ser bem pago, né? Então, tem que valorizar a psicologia, né? As pessoas não valorizam a psicologia porque a gente acha que elas têm que valorizar. Elas valorizam quando elas entendem que de verdade isso tem valor. Assim como você também valoriza uma outra profissão, quando você entende o valor dessa profissão. Então, essa live hoje aqui, dessas crenças, ela vem para nos quebrar alguns desses barreiras, desses muros, dessas muralhas aí que estão na nossa frente e para tirar o véu dos olhos e aí nos colocar na direção certa. Tá? Então hoje, ao final da live, você vai entender que 3 dessas crenças já não vão mais ser presentes para você. Ou pelo menos você já vai ter a tomada de consciência delas e aí fica a cargo da tua decisão querer trabalhar em relação a isso ou não, beleza? E aí, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar em relação à crença, né? Tem psico que tá prosperando, certo? Se tem psico que tá prosperando, o que isso significa? Que dá para prosperar, que tem jeito. Se você pensar aí ao longo da tua formação, tem psicos que você conhece que estão prosperando? Me falem aqui nos comentários, eu conheço um psico que está prosperando, pode pôr só eu conheço, tá? Vocês não precisarem escrever muita coisa aí. Mas quem conhece algum psico que realmente está prosperando? De repente um psico mais próximo, de repente é um professor, de repente é alguém da tua cidade que é uma referência, de repente é uma amiga que saiu aí com outras estratégias e acabou captando pacientes antes de você. Ó, a Andréa conhece, ó, show de... Eu conheço várias daqui. Sim, conheço! Show, Sandy. Gente, a crença já começa aí. Se tem um monte de psico prosperando, o que tá acontecendo com aqueles que não estão prosperando? Vocês já pararam para pensar? Se tem gente ganhando dinheiro com a profissão que eu escolhi, por que eu não tô ganhando dinheiro com essa profissão? Quem já parou para se perguntar isso? E é uma pergunta fundamental. Por quê? Porque esfrega na nossa cara que há um caminho e que nós não estamos caminhando nesse caminho. E como a gente não está nele, a gente não tem o resultado que ele oferece. E aí, a gente tem um problema grande. Eu conheço, Jesus, Tatão que conhece sim, amigas, e uma grande de Santa Catarina. Que legal, eu conheço uma aqui de Santa Catarina também, Sandy. Eu conheço mais de uma, na verdade, né, que eu tenho aluna aqui em Santa Catarina, viu? Eu tenho aluna aqui na mesma cidade que eu, que tá prosperando, viu? Que já tá aí com resultado massa, isso é muito valoroso. E, gente, pra quem não sabe, eu hoje tô morando numa cidade com 17 mil habitantes, tá? Então, ó, vai uma quebra de crença de brinde aí. Quem tá em cidade pequena e acha que cidade pequena não dá pra ter agenda lotada, não dá pra prosperar na psicologia. E eu tô prosperando aqui numa cidade com 17 mil habitantes no interior de Santa Catarina, tá? Mas bora, vamos focar então. Então, pra gente entrar em ação, a gente precisa entender que não é o que a gente pensa, que é a verdade. A gente precisa avaliar o que acontece no nosso entorno pra entender qual é a verdade. Porque quando eu fico pensando naquela minha verdade absoluta e alimentando, eu fico sempre refém prisioneira desse mesmo comportamento. Então preciso estar disposto ou disposta a trazer esse novo olhar. E aí sabe o que a gente entra aqui? Então já vou entrar logo de cara, tá? Na primeira crença que eu já comecei aí citando ela pra vocês, mas agora eu vou citar ela
pontuando, que é a nossa crença de número 1. De verdade, gente, acho que a crença de número 1 da psicologia no geral é essa aqui, que eu vou falar pra vocês. Sabe qual que é essa crença? Tô aqui dobrando minha folhinha que eu não quero deixar de dizer nada pra vocês, tá? Vou ajeitar ela aqui. Sabe qual que é essa primeira crença? Não tem como ganhar dinheiro com a psicologia clínica. Não tem como ganhar dinheiro com a psicologia clínica. Crença, né? Verdade absoluta de alguém. Alguém não conseguiu viver da psicologia clínica e saiu espalhando por aí que isso era verdade. Não é possível. Porque se tem gente prosperando e vivendo da psicologia clínica, o que isso nos diz? Nos diz que dá. Mas aí eu vou justificar o porquê que isso acontece com a gente, né? O porquê que a gente pensa dessa forma. Quando eu saí da faculdade, ó, aproveitando ali as meninas que estão chegando com tudo agora na psicologia, né? Gente, quando eu saí da faculdade, eu saí sonhando, sabe? Eu saí com aquela sensação mesmo, cara, agora tudo vai ser diferente pra mim. Tanto é que tava tudo tão bom ali, que nem na nossa formatura a gente não queria mais que a formatura acabasse, né? Eu e uma amiga e os nossos maridos ali, quando acabou a formatura, a gente ainda foi se esticar em outro lugar, né? Vamos continuar comemorando, vamos continuar conversando, porque a gente não queria mais que aquela sensação acabasse nunca mais na nossa vida, porque era muito bom. Só que aí a festa acaba o TCC, acabam os xerox, né? Xerox, na minha época chamava de xerox, né? É cópia, né? Aquelas filas pra tirar as cópias dos materiais e tudo mais. Porque, gente, eu tô falando de 12, 13 anos pra trás, tá? Faz 15 anos que eu entrei. Eu entrei na faculdade em 2005. Há algum tempo, né? Capaz de ter gente aí que tava nascendo nessa hora, tá tudo certo. E aí, a gente sai, então, com aquela sensação de viver o sonho. Só que quando a gente sai, e sai perdido, desbaratinado, pelo menos eu saí assim, e a grande maioria dos psicos que eu conheço também, a gente começa a entender que o sonho não tá tão simples assim, não tá tão fácil assim. E isso começa a incomodar. E aí sabe o que começa a gerar na gente? Opa, acho que isso daqui não é possível não. Acho que não é fácil não. Porque eu pensava, meu Deus, ninguém nem me conhece. Eu nunca nem atendi ninguém direito, atendi lá só no estágio, eu nunca cobrei nem pra atender alguém, nada. E eu pensava, como que eu vou começar? Não sabia como começar. Aí comecei buscando outras estratégias, né? Fui buscar uma clínica lá, trabalhei com recrutamento e seleção. Aí o sonho vai murchando e o boleto vai chegando, né? E aí você tem que pagar suas contas, daí você não sabe como começar, daí você não tem consultório. E daí, naquela época, não era como hoje, que você pisca o olho, tem um espaço para você alugar, né? Lá não tinha, na minha época não era assim, não. E aí, então, não tinha o recurso, não tinha a noção. Eu fui pulando, né, de galho em galho. Então, comecei lá, fui pra psicologia escolar. E sabe o que isso foi gerando em mim? Ó, crença. Aquela sensação que da psicologia clínica eu não ia conseguir viver. Por mais que eu quisesse fazer isso. Em alguns momentos, cara, será que não vai rolar? Né? Mas, por mais que quisesse, olha só, crença. A sensação é que não dava. Então, eu pensava, vou fazer isso aqui e junto à clínica. Vou fazer isso aqui e junto à clínica. E aí, sabe como é que eu me realizava? Quando eu tava lá na empresa lá de recrutamento e seleção, era uma clínica e tal, que fazia, né, esse trabalho, tinha lá algumas pessoas que se interessavam no meu trabalho e me contratavam, né, para atendimento. Então, eu comecei atendendo ali, mas assim, muito discretamente. Como eu era, enfim, o recurso ali era muito pequeno, né, pagava para trabalhar, essa era a verdade, eu acabei conseguindo uma vaga de psicólogo escolar. Daí eu me realizava lá, atendendo num a um, assim, os pais, os alunos, mas ainda não era a minha psicologia clínica, ainda não era o meu consultório, né? E aí eu trabalhava ali. Aí depois, enfim, várias outras coisas aconteceram, e aí já pulo aí um pedaço da história, mas vou direto pra parte que daí, montei uma loja e o consultório. Então assim, nunca era o consultório e eu vou viver disso e acabou. Porque as crianças não deixavam. Eu pensava, meu Deus, mas como que eu vou fazer? Aí até eu ter paciente. Aí quantos pacientes eu preciso? Porque eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que teste, eu tenho... Meu Deus, era desespero. Então sempre pulando fora. Sempre me auto-sabotando. E enquanto a criança existiu e eu não decidi quebrar, eu continuei refém do mesmo ciclo. E eu lembro na época que tinha uma psico que eu assistia, isso, o meu filho não tinha nem nascido ainda, o meu filho já tem 6 anos, o Lucas não tinha nascido. E aí naquela época eu lembro de olhar assim na internet e tinha uma psico que ela atendia online.
Gente, eu olhava para aquilo lá e pensava, nossa, eu podia fazer isso na minha vida, porque naquela época, logo depois ali desse momento em que eu conheci ela, aí eu tive o Lucas, e o Lucas teve uma série de alergias ali, complicações ao nascer e tudo mais, então eu precisei ficar um bom período em casa. E eu pensava, nossa, se eu atendesse online ia ser maravilhoso. Gente, até para atender online naquela época, era N vezes mais burocrático, né? Hoje nem é burocrático, hoje é bacana, é um processo que tá mais simplificado, tá congruente, mas tá mais simplificado. Mas na época não, daí tinha que ter um site, daí tinha que ter não sei mais o que lá, eu pensava, meu Deus, eu nem tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer para pagar alguém para construir um site para mim? Gente, hoje eu construo meu próprio site, ensino as minhas alunas a construírem o próprio site delas, sem gastar nenhum real. É muito doido. Mas lá naquela época não era assim. Aí olha o que eu pensava, né? Como que ela consegue? Olha que louco isso. E eu vejo que naquela hora, ainda sem saber, talvez eu já estivesse começando a decidir que existiam outros caminhos. Que não era só eu estar toda a vida complementando renda e tendo a psicologia, na verdade, para complementar a renda, né? Ah, vou fazer aqui meus atendimentos para aumentar minha renda. Não, eu queria aquilo pra mim, pra viver aquilo ali. Eu lembro quando eu comprei a minha primeira agenda, agora eu tô aqui com a agenda de janeiro, ó, que já tá com algumas coisas. Gente, ó, tô cheirando essa porque as meninas que estão aqui recém-formadas devem passar por isso. Se não passaram, vão passar. Gente, quando você compra a tua agenda, tua primeira agenda, ela ali novinha. Gente, eu lembro do cheiro da minha agenda primeira, quando eu decidi de verdade que eu ia viver da psicologia. Isso aconteceu numa mudança de cidade, porque mudanças de cidade para nós aqui é muito comum, né, na minha vida aqui. E quando eu mudei de cidade, no momento, né, quem conhece a minha história sabe um pouquinho disso, mas aqui tô contando partes rápidas, breves, pra gente não tomar a live toda, né, que a gente gosta de falar da nossa história, né, querendo ou não, especialmente se a história pode contribuir de algum jeito. Mas resumindo então a história, na última mudança de cidade que eu fiz, eu disse, chega, eu sou obrigada a fazer, porque a minha vida tá passando. E aí, o que eu vou contar para os meus filhos? Vou dizer, não, eu sou uma psico frustrada aqui, ó, porque eu não consegui fazer o negócio funcionar, e na verdade não funcionou porque eu nunca nem tentei direito fazer esse negócio. Era horrível, né? Pensa. Acho que eu queria dizer qualquer coisa para os meus filhos, menos isso. Fracassei porque eu não fui atrás. Quando você tá ali batalhando e você tem revés, faz parte do processo. Agora, quando você não tá batalhando, a culpa é tua. Você não pode nem culpar ninguém. Você não pode nem achar um culpado, porque não existe um culpado. E aí eu tinha esse medo, então eu cheguei e digo, não, agora eu vou fazer o negócio acontecer, né? E quando eu decidi quebrar essa crença, ou seja, vou viver só disso e vou fazer o que precisa ser feito para viver disso, porque existem pessoas que estão fazendo e estão vivendo, é que a coisa de verdade começou a decolar, a fazer sentido, a me trazer a remuneração que eu queria ter. Na verdade, sendo bem honesta com vocês, eu acho que quadrupliquei, quintupliquei, sei lá, talvez até mais do que isso, tudo que eu já imaginei ganhar com a psicologia. Porque ainda que eu estivesse quebrando essa crença inicial do não dá pra viver, não dá pra, enfim, ganhar dinheiro através da psicologia, eu ainda ficava muito naquele nível de valor de concurso, sabe? E na época que eu vi em concurso era 2.000 e pouco, 3.000 reais. Então, gente, se eu começasse ganhando aquilo ali, se em algum momento eu ganhasse aquilo ali, eu achava que eu já tava com a minha vida feita. Crença, de novo. Só que pra gente entender como as nossas crenças são fortes e o quanto a gente se sabota quando a gente tá enraizado nessas crenças, quando eu cheguei aqui tinha um concurso. E o concurso pagava 5.000 reais. Eu nunca tinha visto um concurso pra psico, eu não sei se vocês já viram, só se o cenário mudou muito, que oferecesse 5.000 reais. Aí eu louca na época, acreditando, sei lá, no universo, eu disse, isso aqui é um sinal, esse concurso é pra mim. Me larguei a estudar, fiz a prova, não passei. E foi a melhor reprovação da minha vida. Porque se eu tivesse passado, talvez eu estivesse até hoje refém da minha própria autossabotagem. Por quê? Porque a hora que eu vi que tinha o concurso, era o sonho da minha vida? Não. Mas ia me pagar bem. Você entende? E ali começam a enraizar cada vez mais crenças e crenças e crenças e crenças. E quando a gente não está prestando atenção nisso, a gente se sabota sem nem perceber. A gente não se dá conta. Eu tenho uma paciente que ela dizia assim, eu tenho muitos pacientes que vêm em função de concurso público, especialmente MPF, né, Ministério Público Federal, TRF, enfim, eles vêm por esses concursos, são concursos bem desafiadores. E essa paciente, ela vinha e dizia sempre assim, Fran, pois é, eu sei, eu me auto-sabotei, né? Não, Fran, pois é, eu me auto-sabotei. Ela usava a auto-sabotagem quase como assim, uma doença grave, né? Tá
É complicado o negócio. Eu mexia com isso, e mexia com ela em relação a isso. Eu dizia, isso, mas isso aí tá me parecendo uma doença grave, né? E a gente dava risada. Mas no final das contas, sabe o que a gente foi entender? Olha o tamanho da crença. Um dia ali, numa das nossas sessões, a gente começou a falar e visualizar algumas coisas e tal. E eu dizia pra ela assim, mas me conta um negócio. Como é que vai ser o momento em que você vai chegar lá naquela cadeira, depois da tua posse, e você vai ocupar aquele lugar? Aí ela disse, ai, Fra, nossa, eu nunca nem pensei nisso. O que a gente começa a entender ali? Ela nunca conseguiu visualizar, ou seja, ela nem acreditava que ela era capaz de passar nesse concurso. E aí quando eu nem acredito, e vocês aqui sabem do que eu tô falando, tenho certeza. Quando a gente acredita com verdade, todo o nosso sistema vai trabalhar em relação a isso, né? O que são aí a grande maioria dos transtornos? É isso. Eu acredito com tanta verdade nisso que se torna, sim, a minha verdade. E todo o meu sistema responde congruente com isso. E por isso que é importante a gente falar de crença hoje. Por isso que eu trouxe essa live escolhida a dedo para vocês. Porque aí, enquanto ela estava nessa visão de eu nem me imagino fazendo isso, quais são as razões que o cérebro dela tem para impulsionar ela a entrar em ação? Se eu já acredito que eu não vou passar, se eu já acredito que eu nunca vou ocupar aquela cadeira, por que eu vou agir? Gente, o nosso cérebro trabalha para economizar energia. Não tem nenhuma razão, não faz sentido para ele te colocar em ação, especialmente por algo em que você não acredita. E é por essa razão que eu entrei já logo nessa crença. Você acredita que você pode viver da psicologia, especialmente da psicologia clínica, se isso é um objetivo para você? Você já se visualizou lá com a tua agenda cheia? E quando eu falo cheia, é cheia da quantidade de pacientes que você quer colocar ali dentro. Porque para você prosperar na psicologia, você não precisa encher uma agenda de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, de manhã até de noite. Muito pelo contrário. O que as minhas alunas aprendem? Dá pra gente prosperar e muito, atendendo 3 dias bem atendidos na semana, talvez até 2. E aí as coisas começam a fazer um sentido diferente. Mas daí existe lá a crença. Então, se eu não acredito que eu vou lotar a agenda, se eu não acredito que dá para viver da psicologia, eu preciso começar a ter uma conversa franca comigo para reverter isso. Caso contrário, a gente vai entrar no ciclo da autossabotagem. Eu nem vou saber por que estou fazendo isso, mas estou fazendo. É aquele dia que a gente não estudou, mas teve tempo, mas se enrolou, parece que foi engolido pelo dia. É aquele dia que a gente dá uma desculpa. É aquele dia que qualquer dor mínima é suficiente para a gente não fazer. Qualquer palavra de alguém é suficiente pra gente não fazer. E sabe o que acontece quando você quebra a crença? Você se torna um leão. Você não quer nem saber, você vai com medo, com desafios, caindo e levantando, mas você vai. Quando eu decidi que eu não ia mais acreditar naquela mentira que eu contei pra mim, de que eu não ia poder viver da psicologia, o que eu ouvi foi, psicologia aqui não dá. Foi isso que eu ouvi quando eu cheguei, gente. Foi isso que eu ouvi aqui. Não dá pra viver da psicologia aqui. Aqui tem psico cobrando R$30 por sessão. Isso lá, há anos quando eu cheguei aqui. E aí quando eu ouvi aquilo, pensa, se eu não tô bem decidida ali a nocautear, arrebentar com a minha crença, eu acredito naquilo. Mas aquilo não era minha verdade, era a verdade de alguém. Alguém acreditou naquilo lá. As pessoas diziam aqui, quem precisa de psicólogo vai para as cidades vizinhas que são referência. E, gente, é verdade. Nós estamos aqui do ladinho de Chapecó, que é uma cidade muito bacana. Aqui em Santa Catarina as cidades são todas pequenas, né? Pequenas assim, temos poucos habitantes comparados a cidades muito grandes. Mas para nós acaba sendo uma cidade grande, né? E tem Chapecó do ladinho, né? São 40 minutos. 40 minutos aqui para nós até é bastante, porque tudo é pertinho. Mas para quem tá longe, que às vezes anda 2, 3 horas de carro, é nada, né? E aí, cara, pensa o tamanho do medo, né? Aí tem um treinamento aí do qual eu participo que a gente brinca assim, tá com medo, né? Tá com o cookie na mão, cara, se cagando de medo. Bota a fralda e vai. Essa é a nossa brincadeira simbólica lá, porque muitas das coisas que a gente quer fazer vai dar muito medo. E aí, se você decide ficar, você vai ficar. E vai ficar a vida inteira ali. Aí refém do medo, da tristeza, da frustração, sem fazer a diferença na vida dos outros e na tua, né? Não trazendo, de repente, para tua família, para os teus filhos, o orgulho que você queria trazer. E aí, tudo isso começa lá, nessas crenças. E quanto mais você acredita nisso, mais você fica longe, 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 longe de captar pacientes. Sabe por quê? Porque como que você vai conseguir captar pacientes se você não acredita que dá para viver da psicologia? Você vai fazer igual aquela minha paciente lá. Eu tô acreditando que não vou passar, tô acreditando que esse concurso não é para mim. Então, por que eu vou fazer? E aí a gente se engana que tá fazendo. Então, cuidado, psico.
Dá uma olhada para as ações que você está tendo e se pergunta se você não está se enganando nessas ações. Será que eu de verdade estou fazendo e acredito e estou determinada e estou decidida? Ou será que eu estou mentindo para mim? E aí é que a coisa começa a andar. É quando você decide pontuar para você o teu momento do chega. Para mim aqui foi o meu momento do chega que definiu a minha vida. Se eu tivesse acreditado, gente, vocês já pararam para pensar? E se eu acredito que não dá para ver da psicologia aqui? Eu não tenho a menor ideia do que eu ia estar fazendo agora. Mas eu tenho certeza absoluta que qualquer coisa que eu estivesse fazendo agora não ia me trazer o prazer e a satisfação que a psicologia me traz. Eu tenho certeza absoluta disso. Independente do que eu estivesse fazendo. Poderia estar fazendo algo muito legal. Mas quando é muito legal, não tem propósito, o teu propósito não está ali, não faz sentido para você. Né? Dinheiro é bom? Claro que é. Quem não gosta de dinheiro? Dinheiro ajuda? Ajuda, claro que ajuda. Mas dinheiro tem valor de verdade quando ele vem daquilo que você faz com propósito. Porque aí não é doído para você levantar da cama de manhã. Aí você não sai se arrastando ou arrastando correntes pela vida. É diferente. E enquanto nós não começamos com esse olhar para dentro, tirando o véu da frente do rosto, para que a gente enxergue, gente, a psicologia está prosperando, as pessoas estão conhecendo a psicologia, vocês já pararam para olhar? Quanto psico tem? Tá muito louco isso. E tem psico massa, e tem psico botando conteúdo de valor lindo. E as pessoas estão abraçando a psicologia. Eu vejo daqui que a psicologia nunca esteve numa fase melhor. Hoje a gente mostra a cara. Hoje a gente apresenta a psicologia para as pessoas com leveza, um jeito gostoso. A pessoa entende que aquilo faz todo sentido na vida dela. Olha que bênção, que maravilha. Mas nem sempre foi assim. Agora, se eu fico barrada na crença, eu nem vou viver esse momento. Então, se pergunte. Se pergunte também se você não está mentindo para você. E agora pode ser que dê uma doidinha, tá? Sabe o que a gente faz às vezes? Algumas pessoas fazem, uma boa parte. Elas pensam ou alimentam a crença porque elas sabem lá inconscientemente, assim, vamos falar de inconsciente, que é mais fácil acreditar nessa mentira. Sabe por quê? Porque quando eu acredito que eu não vou ganhar dinheiro com a psicologia, eu não preciso fazer nada. Porque quando eu não vou ganhar dinheiro, não vai dar certo. Então eu não preciso fazer. E aí hoje o que eu quero te perguntar aqui nesse nosso ponto 1, nessa nossa primeira crença que está te afastando de captar aí os teus pacientes, é exatamente isso. Será que você realmente acredita que não tem como viver da psicologia? Ou será que você está escolhendo acreditar? Porque enquanto você acredita nisso, você não precisa entrar em ação. E aí eu vou te ajudar a responder essa pergunta, caso você tenha dificuldade. E é bem simples. Vamos fazer de conta que a Fran é mágica hoje. Eu tenho aqui uma varinha mágica. E aí a mágica que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou dizer, olha, psico, eu tenho 2 mágicas que eu posso fazer por você. Você pode escolher entre uma delas. A primeira é você viver da psicologia. Você vai trabalhar com a psicologia na tua vida. Você vai trabalhar com psicologia clínica. Se você quiser desenvolver em outras coisas, trazer coisas além, tá tudo bem. E eu vou te pagar R$7.000 por mês para isso. Todo mês você vai ganhar R$7.000. E você vai viver da psicologia, tá? Pode ser que isso aumente, mas enfim, a mágica de agora é esses R$7.000, tá? E aí a outra mágica é, você vai trabalhar, sei lá, de carteira assinada, vou te fazer passar num concurso e você vai ganhar os mesmos R$7.000. Mesma remuneração. Se você fosse ganhar a mesma remuneração, vivendo da psicologia, vivendo da tua clínica, tendo os teus pacientes, a tua agenda lotada, ou ganhar os mesmos 7.000 em um outro tipo de trabalho, ainda que fosse com a psicologia. Eu fui psicóloga escolar, por exemplo, mas não trocaria. Foi muito valoroso o meu momento de psicologia escolar, mas eu não voltaria para lá porque a psicologia clínica tomou meu coração. O que você escolheria? Porque se porventura você disse, meu, Fran, eu ia ficar com a psicologia, até se você me pagasse 5. Deixa lá os outros 2.000, não quero nem saber, quero viver da psicologia. Aí eu preciso te dizer que talvez você ainda não esteja vivendo, porque pode estar refém dessa crença inicial. Ou, claro, você pode estar começando no processo, você pode ter acabado de se formar. E se você acabou de se formar e está aqui comigo, como as meninas falaram, que bom! Porque vocês já chegam nocauteando, dando com os 2 pés nessa primeira crença. Queria eu, lá, há anos atrás, ter feito exatamente isso. Ter tido alguém que chegasse e me chacoalhasse assim, e dissesse, vai viver daquilo que você quer viver. Acredita nisso e entra em ação para isso.
Para de ficar viajando na maionese, para de atirar para tudo quanto é lado. Foca e vai. Gente, certeza absoluta que eu teria tido resultados incríveis com a psicologia muito antes. Não tem nem como comparar esse tempo. E por essa razão hoje, e porque eu penso muito naquilo que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim, é que eu tô te falando dessa primeira crença. E se porventura isso passa aí na tua cabeça, te convido a jogar fora todas as vezes que surgir. Trocar por todos aqueles pensamentos de, cara, quem que eu conheço que tá prosperando? E se você não conhece ninguém, basta você ir pra internet. Procura aí quantas psicos estão prosperando, atendendo só online, que na minha época atender online, nossa senhora, como era difícil. Hoje não, hoje a gente liga a câmera e sai falando com os pacientes, é uma coisa linda de se ver. É lindo, é maravilhoso. É tão gostoso que a partir do próximo ano, muito provavelmente, eu nem vou atender mais presencial, vou ficar só com o online. Porque é incrível, porque é valoroso, porque é gostoso. Mas não tem nenhum problema em atender presencial, muito pelo contrário, é uma delícia também. Mas o online é prático, né? É prático, é rápido, enfim. Então essa é a nossa primeira crença, tá? Essa é a nossa crença de número 1. Então começa se perguntando aí, o que você escolheria nessa brincadeirinha dos 7 mil reais, tá? E aqui você já começa a quebrar essa primeira crença. A tomada de consciência e se fazer as perguntas certas te ajudam a ter a tomada de consciência da mentira que de repente você pode estar contando pra você. Cuidado, cuidado, porque nós contamos uma série de mentiras pra nós mesmos. Não somos diferentes dos nossos pacientes. O que mudam são as mentiras. E o que muda também é que nós precisamos ter a clareza de que estamos nos utilizando dessas mentiras para nos manter no mesmo lugar. Então tenha uma atenção especial e se pergunte sempre. E não aceite nada menos do que aquilo que você deseja conquistar. Eu estava um dia num evento do Anthony Robbins, talvez alguns de vocês conheçam, outros não. Ele é uma grande referência e alguém que eu admiro muito. Ele veio para o Brasil só 2 vezes. As 2 vezes eu estava presente lá. E numa delas tem um cara lá, ele é japonês, e ele cuida de toda a parte dessa agência que leva, enfim, os eventos do Tony e tudo mais. E aí, tão bacana, um japonês assim, bem pequenininho, miudinho, assim, ele fala bem tranquilo. E a palestra dele foi show de bola, porque ele falou coisas ali que fizeram todo sentido, assim, pra quem tava lá. E aí, uma das coisas que eu lembro que ele disse foi, se ninguém tá rindo do teu sonho, é porque tá errado. E aquilo fez muito sentido pra mim, porque eu sempre tive um perfil realmente muito sonhador, empreendedor, enfim, né, cada um de nós vai ter aí seus próprios perfis. E quando ele falou aquilo, eu disse, cara, que delícia de ouvir isso, né? Sabe por quê? Porque muita gente vai duvidar de você. Porque inclusive colegas teus vão duvidar. Vão te dizer que não é possível. E eu vou te dizer daqui, compreenda eles. Porque a intenção que eles trazem, no geral, se são pessoas que gostam de você, é uma intenção positiva. Eles querem te proteger de uma dor que eles acham que você vai ter. Mas não acredite neles. Compreenda, acolha a intenção positiva. Mas duvide deles. Duvide com toda a tua força. Se viver da psicologia é o que você quer, duvide de qualquer pessoa que te diga o contrário disso. Que te diga que isso não é possível. E eu tô falando isso também porque eu recebo mensagens assim, Fran, os meus pais acham que eu devo fazer tal coisa, os meus pais acham que eu deveria, sei lá, prestar um concurso, os meus pais acham, não são os teus pais. E não passa essa responsabilidade pra eles, por mais que eles queiram muito algo por você. Eu tenho certeza que lá na frente eles não vão querer pagar o preço da tua frustração. Então, cuidado. Tenha uma atenção especial a essa primeira crença. Enquanto você acredita que não é possível viver da psicologia clínica, você se mantém com os mesmos comportamentos. No momento em que você decide modificar isso e trazer ações congruentes, como as perguntas que eu te falei, por exemplo, a coisa já começa a mudar de figura. Beleza? Dito isso, fechamos aí a nossa primeira questão, a nossa primeira crença. Agora deixa eu fazer uma parada rápida aqui só pra ver o que vocês estão me dizendo, que eu vi que veio um monte de comentário. Gente, se tiver comentário muito lá em cima e eu não ver, vocês me perdoem, tá? Me mandem, especialmente se for dúvida, tá? Se tiverem dúvida, mandem aqui, tá? Mandem no direct daí, tá bom? Cadê? Gente, quanta coisa linda. Meu Deus, vocês querem me matar do coração, né? Ai, gente, quanto comentário, que lindo. Vou ler a maior parte deles, ó. Não vejo a hora de começar. A Andréia, Chacoalhão, reformada para reformar. Sandy, perfeito. A Júlia tava rindo ali, ó. Ah, era do Xerox, né? Fila de Xerox ainda tem bastante. E tem gente que é mais chique e fala Xerox, né? Ah, eu falo Xerox mesmo, tá tudo certo.
Deixa eu ver, Sandy. É incrível como tem. Aparecem pessoas que dizem pra nós que não é possível, principalmente psicólogos, verdade. E, gente, nós, enquanto psicólogos, é que precisamos acreditar. A gente trabalha com a mudança e transformação na vida das pessoas. Como que a gente não vai acreditar? Quanto mais eu acredito nos meus pacientes, melhores resultados eles têm. E quando eu falo acreditar, é acreditar que é possível, que eles têm todos os recursos disponíveis para fazer a coisa acontecer. E aí sabe o que acontece? Acontece. Quando fui fazer minha faculdade 5 anos atrás, chorei de tanta alegria, porque era um sonho fazer faculdade de psicologia e poder tocar a vida das pessoas. 3 semanas que concluí. Gente, que delícia isso, né, Andréia? É tão gostoso, especialmente quando a gente espera, né? De repente a gente não consegue realizar aquele sonho na hora que a gente quer realizar aquele sonho. Aí parece que aquilo vem com gosto ainda melhor, né? Parabéns, viu, pela tua decisão, pela tua dedicação ao longo dos 5 anos que eu tenho certeza que aconteceu. Tampo meus ouvidos, é possível sim, estou trabalhando e aprendendo isso com nossas estratégias. Fazer valer e viver de psicologia. Perfeito, Sandy. Adorei, fiz tantas anotações sobre site, estarei criando. Pra quem chegou agora, gente, é que a Sandy é minha aluna e lá dentro do VDP eu ensino a fazer um site, tá? E aí ela já tá aí, ó, empenhada. Quero ver esse site depois, hein? Eu acredito, visualizo, quero, perfeito, meu coração. Júlia, obrigada, meu coração. Ai, Jesus, perdi até os comentários aqui, ó, gente. Me senti muito, extremamente feliz pelo seu feedback do meu post. Ai, que lindo! Obrigada! Estou disposta a viver tudo que a psicologia tem pra mim. Andréia, chegou a me arrepiar aqui, gente. Que isso? Ai, que delícia ter vocês, viu? Feito é melhor que perfeito. A gente fica esperando a perfeição e não quebra as barreiras. Richard, tô muito com você. E sabe como que eu uso essa frase do feito é melhor que perfeito lá com as minhas alunas? Eu digo feito é melhor que não feito. Né? Faz, depois a gente aperfeiçoa, aí tá tudo bem. Né? O livro que você escreve não tá perfeito, mas contagia e traz coisas boas aí pra vida de alguém, é infinitas vezes melhor do que o livro perfeito que você nunca vai mostrar pra ninguém, né? Então tô muito contigo aí nesse pensamento, viu? Obrigada por compartilhar. Fran, um beijo com muito arco-íris! Gabe, ó! Um beijo com muitos corações! Que legal! Seja bem-vindo, tá? Gente, que mais então? A 1 foi, né? Jesus amado, gente, vocês viram a hora? Tragédia, né? Mas vocês ficam, né? Vocês ficam comigo que faltam só 2, eu vou focar. Então, beleza. Crença 1, compreendida, entendida e nocauteada. Vamos para a crença 2. Gente, sabe qual é a crença 2? Vocês vão dar risada. A crença 2 é você acreditar que estratégias antigas vão trazer pessoas novas. Simples assim. É você acreditar que aquilo que eu fazia 10 anos, 12, 10 anos atrás, vai funcionar para você 10 anos depois. Sabe por quê? Porque em 10 anos, tudo mudou. Gente, lá na faculdade, quando eu comecei, a gente se comunicava por SMS. E a gente não gastava SMS à toa. Então, assim, a gente... lembra, não sei quem tá aí, se lembra, se não lembra, mas a gente pagava por SMS. E eu não sei se vocês sabem, mas vida de estudante, pelo menos a minha, era, ó, suadinha no perrengue, dinheirinho contadinho. Tinha dias que dava pra comprar lanche, tinha dias que não dava. E tá tudo bem, levava de casa, improvisava, né? E aí, o que a gente fazia, né, lá naquela época? Então, a gente mandava o SMS e já mandava pergunta e resposta tudo no mesmo pra economizar, porque tinha que sobrar pro Xerox, não é? Tinha, porque era um horror de dinheiro naquele Xerox lá. Eu não tinha impressora, essas coisas nada pra fazer em casa, então vai lá e paga, né? E aí, hoje, as pessoas se comunicam na velocidade da luz, né? O troço que eu espirrei aqui lá na China, alguém já tá sabendo que eu espirrei, é muito doido. E aí, o que isso nos mostra? Ou melhor, o que isso esfrega na nossa cara? Que tudo evoluiu. E você, enquanto psico, tem como dever evoluir também. Porque uma pessoa que evoluiu não quer ser atendida por um psico que não evoluiu. E o que é evoluir? É você acompanhar as mudanças, transformações, modernizações que existem hoje. É você entender que naquela época não existiam formas de divulgação que existem hoje. É você entender que se lá você era refém do cartão de visita, hoje você faz um cartão digital. Você nem precisa mais do cartão de visita se você não quiser. Hoje você faz o teu site e a pessoa te pede o teu contato, você manda o teu link. Ela entra no teu site, ela vê todos os teus contatos, inclusive ela vê o teu currículo se ela quiser. Ela vê os teus anos todos de experiência se você quiser colocar ali.
É surreal, não é gritante, mas é berrante o tamanho da evolução e da transformação. E aí, essa crença de achar que, não, isso vai dar certo pra mim. Não, mas vou fazer assim, que nem a minha prof lá tinha falado. E não é que a prof tá errada, mas é que talvez aquela prof também não acompanhou aquilo que tá acontecendo, ou não emergiu, e tá tudo bem, cada um tá dando o melhor que pode dentro dos recursos que tem. E o meu recurso aqui me diz que eu tenho que orientar você, que estratégias antigas não trazem novos pacientes, que se tudo mudou, se as pessoas hoje estão em um outro lugar, é nesse lugar que você tem que estar, afinal de contas você quer atingir a vida dessas pessoas. São essas pessoas que vão se tornar os teus pacientes. Então você precisa estar onde elas estão. Existem formas de captar pacientes, se não for através do marketing digital, por exemplo? Claro que existe. Gente, existem formas. Acalmem seus corações. Mas eu preciso te dizer daqui que, se você quer velocidade, você precisa estar onde as pessoas mais estão. O que eu mais recebo lá de paciente? Ansioso, que passa o dia inteiro nas redes sociais. Fran, não consigo não estar lá. Fran, não consigo silenciar a notificação. Quando eu coloco lá as tarefinhas para eles de silenciar, e enfim, a gente tem algumas ações lá dentro do processo, Jesus amado, tem que começar assim, bem de pouquinho, porque corro o risco de matar algum. Por quê? Porque aquilo tá tão forte que a pessoa sai de casa e esquece o braço, mas ela não esquece o celular, ela não esquece de abrir as redes sociais, ela esquece o aniversário do marido, da esposa, mas de dar aquela checadinha no Instagram, ela não esquece, é muito doido, né? Inclusive hoje as redes sociais nos ajudam a lembrar dos aniversários, então também tem um negócio bom ali, né? Mas brincadeiras à parte, nós precisamos quebrar a crença do não posso divulgar o meu trabalho. O código não diz isso, já li o código aqui numa live com vocês. O código inclusive já previa que a gente ia fazer divulgação, tá? Então ele diz, o psicólogo, ao fazer divulgação do seu trabalho, do seu serviço, o que o psicólogo deve fazer, o que não deve fazer. Então o código já sempre previu isso. Sabe o que foi um dos meus grandes erros? Que foram vários, mas um dos grandes, assim, eu demorar a entender, interpretar por mim o código. Eu acreditava, lá atrás eu acreditava com muita força, que psicólogo não podia divulgar o seu trabalho. Gente, eu tinha medo de respirar nas redes sociais. Tanto é que eu demorei, séculos e séculos, amém, para usar as redes sociais para o meu trabalho. Eu usava para uma outra coisinha, também nem era muito de redes sociais, vocês acreditam? Eu nem era muito de redes sociais, eu não era de postar foto, de ficar botando nada, bem reservada, eu não ficava divulgando nada da minha vida. Lá na minha época era Orkut ainda. Jesus, eu tô acabando comigo nessa live, né? Tá tudo certo, eu tenho muito orgulho de tudo isso que eu vivi. E aí lá, então, nessa época, não tinha e eu não sabia interpretar. E eu fiquei refém daquilo que eu ouvi em algum momento da faculdade que eu acreditei. Não sei nem de onde é que veio. E eu mirei naquilo e segui. Que não podia divulgar, não podia divulgar. Às vezes até um texto, um negocinho que eu escrevi, eu pensava, meu Deus, e se eu falei alguma coisa errada? E se. E eu juro pra vocês, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, ou qual foi a crença ali que me absorveu, me engoliu, me devorou, sei lá, que não me permitiu entender com clareza o que estava acontecendo. Me sinto cega em algum período aí dentro da psicologia. Então, entendendo que o código já previa a nossa divulgação, eu vejo daqui, e você não precisa concordar comigo, tá? Mas eu vou falar do que eu acredito. Eu acredito nisso como uma responsabilidade social. Se você tem um serviço que faz a diferença na vida das pessoas, é teu dever levar isso para a vida das pessoas. E quando eu falo isso, não tem nada a ver com, atende de graça, não cobra o preço justo pelo teu trabalho. Gente, eu cobro o preço justíssimo pelo meu trabalho. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu ofereço para os meus pacientes. Mas eu entrego tanto conteúdo gratuito que faz a diferença na vida das pessoas, que eu penso, cara, e se eu não tivesse divulgado esse conteúdo? Né? Quantas pessoas talvez eu ia deixar de atingir, deixar de ajudar, nem que seja com uma pequena dica, com uma pequena tomada de consciência. Então eu vejo daqui como um dever, sim. Eu vejo que sempre que a gente tem um conhecimento que pode contribuir com o outro, que a gente deve compartilhar. Que é egoísmo até da nossa parte. Não, eu sei pra mim, não vou contar pra ninguém. Por quê? O que serve pra você um conhecimento que você tem que você não usa? Sabe que um dia eu tava atendendo uma psico, e ela é muito bacana, capaz até de ela estar aqui pela live, eu não consegui acompanhar todo mundo que tá aqui. Mas no final da sessão dela, me chamou muita atenção, porque, enfim, eu tinha falado de um livro e tal, eu disse, fulana, mas tem um livro tal, ela disse, Fran, então eu vou anotar o nome desse livro e vou comprar. E eu disse, não, mas não precisa tu comprar, eu tenho aqui, pode levar o meu. Peguei o livro e entreguei pra ela. E beleza, a gente foi se despedir ali no final da sessão, eu disse, me conta o que você leva de principal daqui hoje. Ela disse, o que eu levo de principal daqui hoje é que você não tem medo de dividir. E sabe aqueles negócios
negócio assim na vida que você nunca escutou. E a hora que você escuta, você fica, oi? Como assim, né? Mas, gente, aquilo me gerou uma emoção tão grande, né? Você não tem medo de dividir. Por quê? Porque ela é uma psico, porque ela tá na mesma cidade que eu, porque ela também quer ter a agenda lotada dela. E que bom que ela quer. Eu não vou atender sozinha todas as pessoas da cidade, nem que eu queira, nem que eu atendesse de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Que bom ter outras pessoas que também ajudam pessoas. Só que pra mim isso era tão normal, sei lá, né? Tão do meu coração de verdade, porque eu acredito nisso. Conhecimento que você tem, que você não usa, não serve pra nada. Então por que eu vou guardar? Se eu sei um negócio, por que eu vou esconder pra mim? Né? Tem tanta gente aí pra poder aprender isso, pra se utilizar disso, pra fazer diferença na vida das pessoas com isso. E quando ela me trouxe essa coisa tão pontual, fez muito sentido e tocou muito o meu coração, apesar de ser uma fala simples. Mas não tenha medo de dividir. Não tenha medo você de dividir. Ai, mas se eu falar isso, o paciente não vem. Não, o paciente vem. Quanto mais você ajuda essa pessoa, mais ela vem, ela quer vir, ela quer o teu trabalho, ela quer ouvir o que você tem para falar do caso dela. E isso faz toda a diferença. Mas tocar um pouquinho a vida das pessoas faz toda a diferença na nossa vida. É muito doido. A primeira pessoa que eu entendi que eu tinha tocado a vida dela através de um vídeo meu... Gente, eu lembro do tipo da comemoração que eu fiz até hoje. Porque eu, pulo, grito, saio correndo. Do jeitinho que eu fazia quando eu comecei a ter os primeiros pacientes na agenda. Não sei vocês, tomara que vocês façam alguma coisa muito doida também pra lembrar. Porque cada paciente que eu agendava, nossa senhora, eu saía correndo pela casa comemorando. Tem mais um paciente, eu tenho mais um paciente. É muito doido e é uma emoção tão gostosa. Né? Faz parte aí, enfim, da nossa história, registra esses momentos. Mas o fato é que essa segunda crença aqui, essa segunda barreira forte, de acreditar que o velho vai trazer o novo, né? Aquelas mesmas estratégias batidas antigas, que nem posso chamar de estratégias, né? Não eram estratégias, era o de sempre, né? Que aquilo vai tirar algum resultado. Não vai. Você precisa acompanhar o que está acontecendo agora. O que as pessoas estão buscando? Vocês já viram quantos rios aí tem massa de psicóloga trazendo conteúdo para as pessoas? E a pessoa ri, se diverte, aprende. Olha que gostoso. Né? Mas, Fran, eu tenho que fazer, mas eu não preciso... Não, faz do jeito que você pode fazer. Faz o conteúdo que você consegue fazer no momento inicial. De repente você não grava vídeo ainda. Comece escrevendo um texto que você acha que pode contribuir. Gente, eu comecei escrevendo texto para as pessoas, era muito legal, assim, os feedbacks que vinham dos textos, sabe? Então, cara, naquela hora eu não gravava nada. Às vezes eu pegava só uma frase, escrevia alguma coisa, porque eu ficava um pouco perdida sobre produção de conteúdo lá atrás, quando comecei, né? E assim, não faz tanto tempo que eu comecei, tá? Na parte de divulgação mais estratégica, fazem uns 3 anos, mais ou menos. Então, quantos anos eu perdi, né? Pensando aqui nas estratégias antigas. Então, quebrar essa barreira do medo de eu não posso divulgar o meu trabalho. Volta lá no código e dá uma lidinha lá que você vai confirmar que o que a Fran tá falando é pura verdade e a Fran não enlouqueceu. O código já previa que você ia divulgar. Ele só te pede, faça isso certinho, faça congruente. Mas eu acredito aqui que ele nem precisava pedir, porque você, como psico, precisa saber dessa congruência. Precisa viver essa congruência. Então, ter respeito pelo teu colega, não sair por aí prometendo resultado para as pessoas, não fazer divulgação em relação a dinheiro, usando dinheiro como forma de divulgação. É o básico que a gente não pode fazer. Só, tá bom, beleza, segue a vida. Ele não diz não distribua conteúdo de valor que vai tocar o coração das pessoas e fazer a diferença na vida delas. O código não fala isso. Então, acalma o teu coração e quebra esta barreira de achar que estratégias antigas vão funcionar para você. Em algum momento da nossa vida, a gente se comunicou por carta. Mas hoje a gente não se comunica mais. O que eu quero te dizer com isso? Que em algum momento da tua vida, talvez você achou que você não precisava divulgar o teu trabalho de forma estratégica. Em algum momento da tua vida, talvez você tenha achado que o marketing digital não era pra você. Aí agora aparece a Fran que brota na tua frente e diz, agora precisa. Agora você vai ter que dar uma nocauteada nessa crença aqui. Se você quer de verdade levar o teu trabalho mais longe, se utilize dos recursos que te ajudam a levar o teu trabalho mais longe. Esse precisa ser o objetivo, tá? Sua paixão me inspira. Que lindo, Andréia. Teu comentário me inspira, meu coração. Obrigada, viu? Exemplo disso, o vídeo que você colocou na nossa aula. Deixa eu ver. Exemplo, qual que é? Exemplo do que? Agora me perdi, Sandy do céu. Ai, meu Deus. Agora me explique, Sandy. Agora fiquei perdida aqui. Me explica. Gente, o que mais? Falamos então da nossa segunda crença, né? Ah, tá. Aí, sabe o que você vai fazer, ó? Pra quebrar essa, tá? A gente já falou como quebrar lá a primeira. Aí, pra essa aqui, você vai começar a se perguntar, porque aqui a gente tá falando de estratégias, né? Então, eu peço pra que você se pergunte. Quais são as estratégias que eu tenho utilizado enquanto psico pra divulgar o meu trabalho? Se pergunta. Quais são as estratégias? Tem usado alguma estratégia? Não tem usado estratégia nenhuma?
Aí você vai se perguntar, o que as outras pessoas que estão prosperando na psicologia estão fazendo e estão utilizando de estratégia? Então, o que eu estou fazendo? O que os outros estão fazendo? E pautado nisso, o que eu acredito que eu posso começar a fazer? Qual é o passinho que eu sinto que hoje a minha perna alcança? E aí eu vou pedir para vocês o que eu peço para as minhas alunas. No teu tempo, acelerando um pouquinho. Tá? Acelerando um pouquinho. Se for só no nosso tempo, às vezes a gente demora anos e anos e anos, tá? Então é no teu tempo acelerando um pouquinho. Mas qual é o passinho que hoje você consegue dar? De repente hoje você vai conseguir escrever, sei lá, um texto. De repente você vai conseguir, sei lá, colocar uma frase. Tá tudo bem, pensa na estratégia que você pode utilizar. Você já entendeu que existe uma estratégia no marketing? Ou você ainda acha que é só post aleatório e a tua agenda vai lotar? Não vai, tá? Então cuidado, pensa na estratégia. Pensa, ó, na terça-feira eu fiz uma live, tá? Sobre algo que você precisa ter obrigatoriamente na vida para viver a psicologia. E tá conectado com o empreender, com esse olhar de psicologia como um negócio. Então começa a olhar para a psicologia como um negócio e entenda que um negócio precisa de estratégia para prosperar. Então se pergunta quais são as estratégias que estão faltando na minha empresa, no meu, sei lá, na minha psicologia empreendedora. O que eu não estou fazendo, que precisa ser feito para que eu tenha resultados valorosos aqui, beleza? Vídeo, outdoor e todos mexendo no celular, perfeito, Sandy. Ó, a Sandy trouxe um exemplo que eu uso lá no treinamento com elas. Falando aqui da atenção das pessoas e tudo mais, e dessa questão do marketing, né? Aí tinha uma pessoa lá, mostrei para as meninas, né? A importância do marketing digital e de a gente estar nisso aqui, ó, das pessoas. Aí tem um aeroporto lá, né? Mostrei outras fotos para as meninas, mas aqui eu vou usar só esse exemplo. Tem um aeroporto lá e, gente, tem um telão gigante, aquilo deve custar, sei lá, milhões, né? Deve custar muito próximo de 7 dígitos. E aí aquela imagem gigante lá, uma propaganda e tal. E aí aqui várias pessoas, né? Abaixo ali desse telão que tá lá no alto. E todo mundo com a cabeça assim, ó. Olhando pro celular. Ninguém interessado no telão. Marketing zero estratégico. Por quê? Porque não tá onde as pessoas querem estar. As pessoas estão aqui. Elas olham. Agora, aquele telão lá, quilométrico, se pergunta se você olha. Quando você está em algum lugar que tem tela, que tem TV, que tem telão. No geral, tá todo mundo conectado no celular. Então, aprenda a estar onde as pessoas estão. Isso chama estratégia, se você depende das pessoas para fazer o teu negócio prosperar. Beleza? Top demais suas falas, potente demais, gratidão. Gilberto, muito obrigada, que bacana ter você aqui. Primeira vez que eu te vejo por aqui, né? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada por isso. Vídeos, me falta coragem. Júlia, não precisa ter coragem para gravar vídeo, grava sem coragem mesmo. Não é pré-requisito. Se joga. Não falei da historinha do bota a fralda e vai? Meu coração se desafia. Começa pequenininho, faz um storyzinho que você nem vai postar, só para você se reconhecer. Sabe qual é o problema do vídeo, gente? O problema do vídeo é que a gente se vê fora de onde a gente sempre tá. Que aqui, a gente daí passa a tá lá. E isso é muito doido. Tem gente que não manda áudio, por quê? Porque a minha voz é estranha. Eu digo, não, tua voz não é estranha. A tua voz pra mim é a mesma. Só que quando você grava um áudio, a tua voz tá num lugar diferente de onde você sempre escuta. Eu escuto sempre minha voz de dentro. Aí quando eu coloco no áudio, ela tá fora. É claro que a minha sensação e percepção aqui vão ficar alteradas. Então, pensa nisso, Júlia, e vai, né? Na próxima live você já me conta, dei um passinho, tá? Te desafio daqui. Linda, olha com essa, Jesus amado, com um rosto lindo desse, já tá perdendo tempo de estar gravando aí, contagiando, tocando um pouquinho o coração das pessoas. Começa treinando num pequeno passinho e já você não tá nem caminhando, você tá correndo. E vai ser muito legal, tenho certeza. Sejam bem-vindos, quem tá chegando por agora? Sexóloga Jana, que legal, seja bem-vinda. O Gabe, né, falou que ele quer trabalhar com a parte da sexologia, viu, Gabe? Tem campo sim, e é muito bacana, a Jana tá aí pra gente não mentir. Vai ter vídeo sim, Fran, antes de fechar 2020. Bora, desafio de aluna. Bora, meu coração, coloca esse vídeo aí pra funcionar. Júlia, entra junto aí no desafio com as minhas alunas, hein? Não pode fechar 2020 de jeito nenhum sem fazer pelo menos um videozinho e postar, hein? De brinde aí o desafio das minhas alunas pra vocês. Que live inspiradora! Andréia, gente, que lindo! Muito obrigada, viu? Os feedbacks de vocês é que vocês não têm noção o quanto valem pra mim, o quanto são preciosos pra mim. Obrigada mesmo, tá? Bora, vamos pra 3 então, que eu quero deixar vocês dormirem hoje, né? Então, ainda bem que
Acho que me liberou, né? Tomara que o Instagram não resolva me bloquear hoje, que ele me liberou mais de 1 hora de live já, né? Que ele sabe que eu falo bastante. Senão a gente não vai conseguir... Não, mas aí a gente sai e entra de novo. Vou entrar! Opa, Júlia! Me manda, hein, Júlia? Eu quero saber o que você fez, hein, ó. Tô de olho em você. Obrigada a você, meu coração. E obrigada a vocês, viu, por me permitirem as brincadeiras, as risadas. A nossa live fica mais leve, fica mais gostosa, assim, né? Acredito eu daqui, pelo menos. Gente, então a 3, tá? Então a gente já tem lá aquela primeira crença do mal, que a gente já entendeu ela, já entendeu como nocautear ela, que é o, não dá pra viver da psicologia clínica, não vou ganhar dinheiro com a psicologia. A nossa parte 2 é acreditar que as estratégias antigas vão trazer pacientes novos, não vão, e aqui você já sabe que você precisa entender e trazer de ação pra rebater. E aí, a terceira crença, ela vem pra complementar a crença 2. Sabe por quê? Porque a crença 3 é a crença do eu não vou me expor. Gente, o que eu escuto de psico falando isso, e eu entendo, porque eu já tive esse medo também. Meu Deus, como eu tive esse medo de me expor. Eu cuido dele até hoje, né? Mas aí sabe o que acontece? Quando você acredita que levar conteúdo para as pessoas e divulgar o teu trabalho é se expor, isso soa como ruim. Sabe o que eu escuto às vezes? Eu não vou virar blogueirinha pra ter paciente. Me dá um negócio, sabe? Quando eu escuto isso, chega a me dar uma palpitação. Porque, gente, isso, além de crença, é julgamento. Princípio básico de um psicólogo extraordinário. Ausência de julgamento. A gente aprende isso na faculdade, mas muitos de nós não vivem isso. E julga. Julga a colega porque ela postou o vídeo, julga o outro porque desistiu, julga o outro porque fez assim, julga o outro porque gravou desse jeito. Vocês sabem o que eu aprendi aqui em um determinado momento da minha vida, enquanto eu ainda não gravava? Teve uma outra pessoa assim que eu conhecia vagamente e eu realmente não me inspirava muito no trabalho, né? Não me inspiro até hoje, essa é uma verdade, tá tudo bem. Respeito, mas não me inspiro, né? Mas você sabe o que aconteceu com essa pessoa lá alguns anos atrás? Ela começou a gravar vídeos e eu não gravava. E ela começou a gravar vídeos e eu sentia aquela coisa horrorosa, sabe a vergonha alheia? Nossa, que feio, eu tenho vergonha disso. Mas eu também sou grata porque isso me deu clareza. E eu pensava, meu Deus, mas por que faz isso? Não faz isso. Mas sabe o que eu comecei a entender como uma boa psico? Que não era ela, era eu. Era eu julgando alguém que estava fazendo algo pelo que acreditava. Olha que coisa feia. Mas olha que tomada de consciência boa. Porque isso foi um soco na minha própria cara, no estômago, um chute no bumbum. Eu disse, cara, sabe o que está acontecendo aqui? Ela está fazendo e eu não. Então eu tenho que sentir uma baita vergonha. Não dela, de mim. Porque ela está fazendo e eu não. E quantos psicos estão fazendo? Com perfeição e maestria, sem perfeição e maestria, mas eles estão entregando o melhor que eles têm ali. Gente, se eu olhar pro meu primeiro vídeo hoje, que ele ainda tá disponível nas redes, eu não tirei, que eu morro de vergonha dele, mas sou grata a ele. Eu comecei e fiz esse primeiro vídeo sem nenhuma noção, morrendo de medo, não tinha ideia de nada, de nada, de nada, de nada. E aí eu penso assim, cara, se eu comparar esse vídeo hoje com algum vídeo meu, né, pegar aquele vídeo lá e comparar com o vídeo de hoje, é absurdo, é doido, mas é ótimo. Sabe por quê? Porque isso mostra que eu evoluí, que eu mudei. Quando eu gravei meu primeiro vídeo, nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu ia abrir a câmera aqui do meu celular, eu ia abrir o meu Instagram, eu ia sentar aqui e eu ia bater um papo com vocês. E a gente ia rir junto, brincar junto, aprender junto, crescer junto, evoluir junto. Eu nunca imaginei na minha vida. Porque eu não tinha coragem de gravar um vídeo. Imagina! E olha, eu sempre fui meio assim de querer fazer tudo que tinha. Eu lia na igreja, eu lá tinha cestinha não sei do que pra levar, não sei o que da bateria, eu ia pra banda. Eu sempre participava das coisas. Mas você abrir a câmera e botar sua cara ali, desafio à parte pra mim. Jesus, e eu sou crítica, daí eu não gostava, daí eu regravava, né? Sabe o que foi a minha virada de chave? Eu entendo hoje. Foi quando eu decidi ser eu. A Fran aqui na live é a Fran. Simples assim. Eu sou sim brincalhona, eu dou risada, eu gosto de acolher as pessoas, eu mando beijo, eu chamo de meu coração, minha princesa, minha linda. Eu sou assim com os meus pacientes. E aí ficou fácil.
Sabe por quê? Porque não tem teatro nenhum, porque não tem encenação. Porque é fácil ser você já é você o tempo todo. E aí é um prazer e daí é gostoso de você estar ali. E é claro que eu vou ser eu dentro da linha do respeito a você. Não, eu não vou ser eu aqui, sei lá, vou vir aqui, não sei, o que poderia ser um desrespeito? Ah, sei lá, vou vir toda descabelada, né, não dei a menor importância, sei lá, aqui tem um monte de barulho, confusão, e aí vocês nem estão conseguindo absorver o conteúdo, né, isso é respeito. Mas eu continuo sendo eu. Né? Eu realmente falo mais alto, né? As pessoas têm aquela visão, às vezes, do psico mais enferruscado, mais sério, mais sentado, assim, né? Aquele distanciamento. Gente, eu gosto de abraçar os meus pacientes. E você não precisa fazer isso se não faz sentido pra você. Mas faz muito sentido pra mim, né? E eles gostam muito disso. Hoje e ontem que eu encerrei alguns processos terapêuticos, que eles mais falaram: Fran, o meu maior sentimento é não poder estar no presencial para te dar um abraço bem apertado. Então assim, aqui na nossa linguagem, dentro da minha realidade, isso faz sentido. E quando você é libertador. Né? Você é você, claro, e você vai lembrar que você está em sessão, que existe sempre ali dentro da sessão, que quem está dentro da sessão não é você, é o teu paciente, ele é a estrela daquele lugar, então você tem que estar aqui sempre trabalhando para trazer o melhor para a estrela da tua sessão, que é o teu paciente, mas te liberta. E aí lá eu aprendi, olhando ela, que ela estava fazendo. Simples assim. E aí eu reforcei ainda mais, porque eu sempre fui muito atenta ao julgamento. Eu nunca fui uma pessoa de muito julgamento. Mas é claro que a gente julga em algum momento, mesmo que a gente não declare. Né? A gente pensa um negocinho, né? Mas eu internalizei com muita força essa questão da ausência do julgamento. Só que eu vejo que tem muito psico que não grava porque tá refém do julgamento. Porque julga o outro, porque julga a si próprio, porque tudo é insuficiente, porque tá refém do perfeccionismo, porque quer o perfeito acima de tudo. E aí a gente vai tendo cada vez mais problemas. Então sair aqui dessa fala do blogueirinha, que foi por isso que eu entrei nessa questão, mas eu não vou virar blogueirinho. Primeiro que ser blogueiro não é demérito nenhum. O que é um blog, gente? Um blog é como se fosse um diário na internet, é uma ferramenta de informação, onde você pode colocar lá os seus conteúdos. Então, blogueirinho, né? Cara, que massa se você for um blogueirinho, então. Se ser blogueiro é ajudar as pessoas a fazerem a diferença na vida delas, é levar conteúdo de valor pra elas, eu quero ser. E com muito prazer. Então, quebrar essa barreira inicial aí da exposição. Enquanto você crê que estar nas redes, divulgando o teu trabalho, ou divulgando de outras maneiras também, é se expor, tu entende que tá errado. Quando você ressignifica isso e começa a contar pra você que eu estou aqui porque eu quero levar conteúdo de valor pra você, opa. Então você não tá se expondo, você tá colocando o teu trabalho em prol da sociedade, em prol de pessoas que carecem dessas informações e que talvez não tenham. Gente, tem muita gente carente que não tem dinheiro pra pagar uma sessão, mas eles têm acesso à internet. E aí, de repente, aquela coisinha que você falou vai inspirar essa pessoa, nem que seja buscar um recurso gratuito. Né? Eu falava muito lá nas minhas lives aí da parte do desenvolvimento pessoal. Eu disse, gente, existem as clínicas escola, eu atendi em uma lá antes de me formar, é muito bacana. Então, assim, às vezes a pessoa não tem condição, mas você foi lá e falou pra ela que tem recurso, que ela pode ir lá, e ela vai ser bem atendida. Olha que massa! Você se expôs? Não, você fez o bem pra alguém. Então, quebrar essa barreira, esse é o nosso terceiro ponto, a nossa terceira crença, que é bem fundamental. Quebra a barreira da exposição. Enquanto você lê como exposição tá ruim, você vai se sentir fazendo algo de errado. Quando você lê como vou ajudar alguém, vou fazer a diferença na vida de alguém, vou colocar o meu conhecimento à disposição das outras pessoas, aí fica tão gostoso, daí fica tão valoroso, né? Te dá assim um orgulho tremendo de fazer isso. Aí tá valoroso. Lembrando sempre que o julgamento com essa questão da exposição, ele tá assim, grudadinho. Então, cuidado, psico. Regra fundamental, ausência de julgamento. E se vier o julgamento ali de bate-pronto na tua cabeça, já modifica ele, rapidinho. A gente brinca muito, eu gosto de brincar com os pacientes, que eu digo assim, viu? E se a gente trocasse o julgamento por curiosidade? Como assim, Fran? Explica esse negócio. Eu explico. Ó, ao invés de você dizer, ai, por que que a fulana, sei lá, vou usar um exemplo bem comum, tá, gente? Ai, por que que a fulana saiu com esse shortinho? Sei lá, ouço às vezes das mulheres um pouquinho dessa fala. Né? E tá tudo bem, cada um vai falar a partir da sua realidade, tá? Isso é só pra exemplificar.
É diferente eu falar, ai, por que saiu com esse shortinho? Porque isso só um julgamento. Dane-se porque saiu com shortinho, porque quer, porque tá com calor, porque só tinha esse, eu não sei, tanto faz, não é da minha conta. Mas é diferente eu dizer, ai, por que saiu com esse shortinho? E eu dizer, cara, eu fico curiosa pra entender o porquê de as pessoas serem tão diferentes, né? Que bacana que algumas no mesmo dia vão sair de calça e talvez blusa de manga comprida, outras vão sair de shortinho ou de saia, ou elas vão colocar um tênis ou elas vão colocar uma sandália. Ou seja, eu tô curiosa para entender a diferença das pessoas. Olha como se torna mais valoroso. Ai, por que que... Ai, o marido nem trata bem, por que que ela fica? Né? Cara, eu fico curiosa para entender quais são as dores, as crenças de alguém que se mantém num relacionamento, mesmo que esse relacionamento não esteja sendo valoroso para ela nesse momento. Opa, olha como a coisa já muda de figura. Ai, tá gordo. Ai, tá acima do peso. Cara, eu fico curioso para entender o que acontece que algumas pessoas têm um corpo tranquilo e comem horrores e não engordam, tipo a Fran. E outras pessoas têm tanta dificuldade, né? O que será que aconteceu na vida dessa pessoa? Olha que dor. Isso é pensamento de psico. Cara, deixa eu entender. Olha que curioso. Olha que interessante. E quando eu falo curioso, não é no sentido de, ai, ô curioso, quero saber de tudo. Não. É curioso de, cara, que interessante. Deixa eu investigar melhor isso. Investigar aqui, nos meus pensamentos, na minha busca, no desenvolver aqui da minha inteligência. Olha que massa. Não fica muito mais valoroso do que aquela torcida de nariz, assim. Gente, é muito doido, porque a gente recebe críticas de psicos. Psico, você não tá aí pra criticar. Você tá aí para entender, para compreender o que rola, o que acontece aí na vida das pessoas. Me chamou muita atenção, gente, quando eu comecei o canal aqui Viver de Psico, que tinha uns vídeos assim com umas headlines mais, né? Pá, se você faz isso, tua agenda nunca vai estar lotada, né? Umas headlines assim. E eu uso essas headlines. Por quê? Porque a gente compete com a atenção das pessoas. Aí se eu coloco lá, psico, veja esse vídeo... Daí sabe o que vai acontecer? Eu vou deixar de dar para aquele psico um conteúdo que ele precisa. Eu não tenho vergonha de entregar o meu conteúdo. Sabe por quê? Porque eu sei que ele vai ajudar algum psico que precisa ouvir aquilo. E aí, gente, eu recebi um textão de uma psico que foi muito doido, sabe? E eu tava começando o canal. Aí sabe quando você põe em xeque, você diz, cara, é sério mesmo? Eu não vejo os psicos desse jeito. Não é possível que eles sejam. E que bom que somos todos diferentes. Porque ela colocou lá um textão, assim, e ela colocou que eu não devia usar esse tipo de headline, que isso era apelativo, que não sei o que lá. Daí ela, tipo assim, deu uma brandada dizendo, nossa, você se comunica muito bem, você não sei o que lá. Mas, tipo, não faça isso. Gente, é sério. Eu não quis acreditar que ela era psico. Sabe por quê? Porque eu fiquei com vergonha de ela ser psico. Primeiro que o que eu faço ou deixo de fazer não é da conta dela. Segundo que, se ela não quer ver os meus conteúdos, basta ela não me seguir. Simples assim. Olha a liberdade rolando. Terceiro, ela não me perguntou se eu queria ouvir o que ela tinha para me dizer. Ela invadiu o meu espaço e me colocou ali a visão dela. Mas eu não fui lá olhar o canal dela e colocar a minha visão. Sabe por quê? Porque esse não é o meu papel. Eu não tô aqui para fazer julgamento e achar que eu sou melhor do que alguém. Porque quem julga, né, ou tem essa posição de julgar, ou acha que merece julgar porque é melhor do que o outro. E aí não faz sentido. E aí sabe o que aconteceu? Eu acredito que cada um dá o que tem. E é o que eu sempre faço. Cada um dá o que tem. E eu dei para ela o que eu tenho. Eu tenho respeito, educação e ausência de julgamento. Então eu respondi com áudio, eu tirei um tempo do meu dia aqui, e é raro eu fazer isso, eu não respondo, especialmente hater, enfim, eu não respondo, porque não vale o meu tempo. Mas eu respondi para ela, e eu agradeci. Eu disse, olha, muito obrigada por você ter tirado um tempo para avaliar aqui o meu perfil, enfim, fico grata pelos teus feedbacks e entendo o teu posicionamento, porque eles vêm pautados naquilo que você acredita, e tá tudo bem. Ou seja, enfim, falei mais algumas coisas, mas assim, bem com serenidade, sem alfinetada, sem nada e tudo mais. Mas você entende, veio de uma psico. Cara, é sério que um psico tem tempo de ficar olhando o perfil dos outros pra ficar criticando? Né? Então assim, me pergunte, Fran, olá, tudo bem? Tô conhecendo o teu canal agora. Ah, eu vi tal e tal vídeo, tu me permite um feedback? Gente, eu acho massa isso. Eu digo, uau, que pessoa massa, né? E não tenho problema com a crítica, eu amo a crítica.
Né? Aqui em casa eu falo pro meu marido, diga o que tá ruim, eu não quero saber o que tá bom, eu quero o que tá ruim, porque se eu não sei o que tá ruim, eu não consigo melhorar. Então é ótimo receber esses feedbacks. Eu peço lá pras minhas alunas, elas respondem lá o formulário, tá bom, não tá bom, o que foi, o que deu, bota a tua sugestão, porque eu quero melhorar. Se você diz que tá bom, daí eu fico aqui sem saber o que fazer. E aí, enfim, resumindo esse caso, né? Então nada a ver com, não posso receber uma crítica, posso, devo e quero muito. Isso me ajuda a crescer. Mas não assim na base da invasão. E era uma psico. Que pena, né? Que ruim isso. Então aqui, cuidado. Cuidado com a ausência do julgamento. Né? Cuidado para você não se colocar em coisas achando que você é o dono da verdade porque você é psico. Você é psico. Você estudou para ajudar as pessoas a fazerem a diferença na vida delas. Se elas quiserem. Simples assim. Então, esse respeito, esse cuidado, essa atenção ao julgamento, ela se faz fundamental. E aí, cuida desse julgamento especialmente em relação a você, tá? Por quê? Porque aí, se você se julga, se você se critica o tempo todo, se nada tá bom o suficiente, você não vai querer entrar em ação. E quando você não entra em ação, um montão de gente que ia ser ajudada por você acaba não sendo ajudada. E eu falo isso que eu quero sim que você saia daqui com culpa. Falei, eu não fiz, então você deixou de ajudar alguém. Olha que coisa feia. Cuidado. Se você tem algo a oferecer, ofereça. E de novo eu vou reforçar, tá, gente? Quando eu falo isso, eu falo da divulgação. Eu não digo que você tem que abrir o teu consultório e pagar para trabalhar e nunca prosperar e ficar lá sofrendo. Não, muito pelo contrário. Quanto mais você entrega, mais volta para você, mais você recebe, porque isso chama reciprocidade, tá? É um gatilho mental muito forte. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O quê? Ai, a Rose tá se comprometendo! Rose, vou gravar vídeo ainda em 2020. Yes, gente! Gravem esses vídeos e mandem pra mim, pelo amor de Deus. Me manda pelo menos uma frase. Ele, Fran, eu gravei. Anderson, amo suas lives. Obrigada, Anderson. Gente, eu amo a presença de vocês aqui. Que legal. Deixa eu ver o que mais vocês estão me mandando. Veio bastante coisa, né? Vou ler aqui rapidinho e a gente já recapitula pra encerrar nossa live, tá? Fala, Dardânia, seja bem-vinda! Gente, eu tô perdendo os comentários. Vejo tanto brilho em seus olhos em falar em psicologia. Que maravilha trabalhar com quem amamos. Ai, que lindo! Obrigada, Andréia. Que lindo, viu? Muito obrigada mesmo. Perfeita ela, viu? Que legal, Dardânia. Uou! Obrigada, viu, meu coração? Show. O que mais vocês mandaram? Anderson. Ó, Adriano tá rindo aqui. Queria eu ser um blogueirinho tipo Felipe Neto ou Whindersson Nunes. Ué, Adriano, mas se tu quer, dá tempo, bora. Vi um vídeo do Henrique, do Eureka, falando que uma das coisas que nos impede é achar que ao gravar algo, já imaginamos que estamos sendo avaliados, mas o negócio ainda nem foi postado, só eu tenho acesso. Verdade. E assim, ó, a primeira avaliação ela surge da gente, por isso que a gente tem vergonha de assistir o nosso próprio vídeo. Quem nunca gravou, já fez algumas tentativas de gravar, observem isso. A gente sente vergonha da gente mesmo. No meu primeiro vídeo eu sentia vergonha, uma vergonha de ficar com o rosto corado. Mas eu tava sozinha. Tava só eu lá. Eu tinha vergonha de mim. Olha que doido, né? E aí aqui, Adriano, desculpa, entra o julgamento também, né? A gente julga e a gente acredita que o outro também vai fazer algum tipo de julgamento acerca daquilo que a gente faz. E por estar preso ao julgamento é que a gente faz muito menos coisas na nossa vida. E aí é ruim, tá? E aí tá errado. Então desapega do julgamento, porque as pessoas vão falar, viu? Relaxa. Se o teu problema é alguém falar de você, vão falar, já tô te avisando aqui, tá tudo certo. Mas para cada pessoa que talvez vá haver uma crítica, um ponto negativo, existem 10, 50, 100, 1000 pessoas que vão amar o teu trabalho e vão se conectar com você. E é por elas que a gente faz. A gente não grava. Gente, eu não faço live para quem não gosta de mim. Eu faço live para quem gosta do meu trabalho. Eu faço live para quem gosta de estar aqui. Quem não gosta, que bom que não está, porque não ia ser um tempo gastado com valor para essa pessoa. E tá tudo bem, porque as pessoas têm esse direito. Assim como nós não gostamos de todas as pessoas do mundo. E tá tudo bem, desde que a gente respeite as pessoas, já tá ótimo. Então por que todas as pessoas do mundo têm que gostar da gente? Não precisa, se liberta disso. Psicólogo que julga dá uma dor no coração. Dá, né, Júlia? Me dói aqui também, viu? Dá umas vergonha na gente às vezes. Olha, Fran, vou tomar coragem e te mando, tá? Você me inspira. Célia, yes! Gente, acho que já tem uns 4 ou 5 compromissos aqui, né? Gente, Ju, você tá na live, amor? Faz print pra mim que eu vou cobrar esse povo aqui em loco.
Se o Ju estiver na live, faz print, volta nos comentários e faz print. Antes de postar, te mando, manda sim, Sandy. Gente, vamos só recapitular, então, as nossas 3 crenças aí, que precisam ser rebatidas para que você possa captar pacientes. Então, ó, se você começa lá na nossa crença de número 1, né, que é essa coisa do não dá para viver da psicologia clínica, não vou ganhar dinheiro, enfim, você não entra em ação. Se você não entra em ação, você não tem resultados. Se você não tem resultados, não capta pacientes, você não vive da tua profissão. Tá? Então essa é a primeira crença que precisa ser nocauteada do jeitinho que a gente falou lá no início da nossa live, tá? Dá uma atenção especial para as mentiras que você pode estar contando para você e se pergunte se acreditar que não dá para viver da psicologia clínica não é muito mais uma desculpa para você não entrar em ação do que qualquer outra coisa, tá? Cuidado! Muitas das mentiras que a gente conta pra gente vêm, né, nesse intuito, nesse sentido aí de nos manter, das mentiras não, muitas das crenças que a gente conta vêm justamente pra gente viver nessa mentira do já que não dá pra fazer, então nem preciso fazer. Ah, não dá, deixa assim. Deixa assim. Eu não lembro exatamente, mas tem não sei se é um estudo, gente, enfim, de um recorde, né, da corrida que foi quebrado, e aí todo mundo dizia que aquilo era impossível, e no ano que o cara foi lá e quebrou aquele recorde, no ano seguinte uma carrada de gente quebrou também, né, é a história do sapinho surdo, né, não ouvindo que era impossível, ele foi lá e fez, é tipo isso. Então cuidado, tá, com essa primeira crença, porque ela te segura e é bem complicado. A 2, que estratégias eu tô usando lá, pensando no, será que ainda tô nas estratégias antigas esperando ter pacientes novos? Não vai rolar. Então se pergunta se você já se modernizou, se atualizou, tá entrando em campo, o mundo mudou, seus pacientes mudaram, e se você for um psico retrógrado aí, você não vai ter resultados satisfatórios com os teus pacientes, beleza? Pacientes precisam dessa atitude, dessa clareza, tudo isso vai estar embutido, claro, dentro do teu perfil, dentro da tua abordagem, mas independente disso, essa clareza de usar estratégias que realmente funcionam, é que vai fazer a diferença na tua captação de pacientes, beleza? Tá fazendo print, amor? Beleza. Faz print, ó, que eu já vou ver quem mais que mandou. E a 3 é a historinha do... Deixa eu ver o que eu anotei aqui, gente, que eu queria falar pra vocês, que eu não quero enlouquecer. Ah, tá, não, beleza, era só isso mesmo. Era só uma parte que eu já citei, que às vezes eu deixo umas marquinhas pra citar alguns exemplos, pra eu não esquecer de citar os exemplos. Mas este exemplo já foi citado. Então, ó, quebrou lá a primeira barreirinha lá, a nossa primeira questão da crença do não tenho, não dá dinheiro, não vou conseguir, show. Depois você corre lá e quebra a historinha do vou ficar usando coisa velha aqui, mesmo estratégia antiga ou estratégia nenhuma, e acho que vou prosperar, não vai. Então, cuidado e atenção especial. E a última, que é mega importante também, a história do se expor, do blogueirinha. Então, como é que eu vou fazer pra quebrar essa 3? A 3 eu não falei, né, gente, como a gente faz pra quebrar. Então, o que você faz, ó? Isso que a gente já começou a fazer aqui. Se desafia. No passinho que você consegue dar, do jeitinho que eu falei lá no 2. Ah, eu não consigo gravar vídeo. Tá, mas você já tá postando alguma coisa? Pelo menos uma frasezinha, um pequeno texto. De repente você não vai gravar um vídeo inteiro, mas você vai fazer um stories com uma dica, com uma sacada no dia que você teve, com uma frase que você escutou que te inspirou. Gente, tô abrindo esses stories hoje só pra falar dessa frase aqui que me inspirou e que talvez possa contribuir com você. A frase é, se ninguém tá rindo do teu sonho é porque tá errado. E sabe de quem que eu ouvi essa frase? Do fulano de tal. E sabe por que ela me inspirou? Por causa disso, disso e disso. Opa! Ó, peguei uma frase que eu já usei aqui dentro da nossa live hoje. Entende? Olha como fica gostoso, simples e leve de ser feito. E lembro que se você vai fazer uns stories, por exemplo, você primeiro vai gravar, ele não vai aparecer automaticamente, então você avalia se você está se sentindo à vontade, vai colocar. Mas assim, é um se sentir à vontade dentro do desafio, tá? Porque super mega vontade você não vai estar. Especialmente se você nunca fez e tá tudo bem, é normal. Se você não começar, você nunca vai aperfeiçoar. Ah, mas acho que não tá bom o suficiente. Pois é, que bom. Sinal de que você vai poder aperfeiçoar e ir pra frente, tá? Então, tenham essa atenção especial pra gente fazer essa quebra toda. Deixa eu ver o que vocês me mandaram mais aqui. Antes de postar, tá, se eu vi, mando tudo, já não corro da Fran. Ah, Sandy perdeu medo já, né, Sandy? Também vou gravar, Andréia, que delícia. Gente, tá lindo isso aqui. Gravem e me marquem nos stories, marca o meu arroba, ou me manda no direct, que eu quero pessoalmente dar os parabéns pra vocês, tá bom? Que massa. Cassi, tudo certo, meu coração, ótima noite. Agora que eu vi você aqui, mas acho que você não chegou agora, né, não tem o cenário ali. Gente, 3 crenças que precisam ser quebradas para que você possa captar os teus pacientes. Se você acredita que você pode viver da psicologia clínica, você já deu o teu primeiro passo para entrar em ação, para trazer as ações estratégicas que são necessárias. Quando você entende que existem estratégias certas para captar os teus pacientes, você já quebrou a segunda barreira, você já não está mais lá refém do cartãozinho
de visita esperando o milagre da multiplicação dos cartões converterem ali em pacientes. E depois que você entendeu que você não se expõe, você leva conteúdo de valor para as pessoas, você ajuda elas a fazerem a diferença na vida delas, a coisa muda completamente de figura. Então lembra dessas 3 crenças que não precisam ser só quebradas, elas precisam ser nocauteadas e a partir disso alinha uma ação para cada uma delas, tá? Eu sugeri daqui já algumas para vocês, mas você pode criar aí as tuas próprias estratégias. Desde que você utilize essa live para implementar, nem que seja uma única pequena mudança na tua vida, no teu processo, no teu viver de psico. E se você implementar uma única ação, uma única frase, uma única sacada, uma única tomada de consciência que você tirou dessa live, essa live já mais do que valeu a pena para mim. Então, se fizer sentido para você, compartilha comigo. A hora que eu deixar essa live salva, eu vou deixar. Compartilha a tua sacada. Sabe por quê? Porque quando você compartilha a tua sacada, você não ajuda só a mim. Você ajuda outras pessoas às quais a minha live vai chegar. Quanto mais vocês interagem aqui nos conteúdos que eu trago para vocês, mais longe esses conteúdos chegam e mais psicos podem ser ajudados também. E psico bom, vocês já sabem, não tem medo de concorrência. Sabe por quê? Porque tem mais gente do que a gente pode atender. E tá tudo certo. Sem falar que cada um vai mirar num nicho específico, então nós não somos concorrentes. Nós nos ajudamos, crescemos juntos e quando a maré sobe, todos os barcos sobem também.